E aí, seus peladeiros, vocês estão bem? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para palpitar a rodada 19 do Brasileirão. Então já sabe o que fazer, dá uma moral pra gente, dá um like aí, ajuda demais a gente. O YouTube recomenda para outras pessoas também. Prepara seus palpites para resenhar com a gente. O que mais, Felipe? E segue lá no Insta, né? Dá essa força aí pra gente. É isso aí, editor. Chama o vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, é só uma resenha nossa, a gente tenta acertar daqui, vocês por aí, e é isso. Isso aí, falando em resenha, né, em cravados e tudo mais, Israel aí salvou a nossa rodada, um inscrito aí. Parabéns, Israel, salvou, a gente mandou mensagem no DM lá no Instagram. E a gente, né, da gente aqui, só eu consegui cravar Atlético Mineiro 2x1 Bragantino, então, enfim. É isso. Né? Lembrando que a gente só tá falando agora as cravadas, né? Acerto que vai levar para perder, acontece, mas a gente só quer cravado. É isso, lá ele. Lá ele. Vamos lá então, Ares, rodada 19, vamos ver se a gente segue no embalo do Israel, né? Que imitou. Mandei pra gente, Flamengo e Mirassol. 2x1 Flamengo. Eu vou de 2x0 Flamengo. Show. Rapaz, tá com cara de 1x1 esse jogo, que o Mirassol do time. Ou de vitória do Mirassol, né? Pode ser tá também. bem demais. Vamos lá, o Bragantino venceu o seu último jogo na Copa, né? Mas foi eliminado. Bragantino não, né? Flamengo. Foi eliminado. Tendo a sensação de derrota, né? Eliminado, venceu, mas enfim. Tava 2 jogos sem vencer antes disso também. É bom ligar o sinal de alerta aí do Flamengo. Vai lembrar que ainda não perdeu em casa no Brasileiro, onde é muito forte. Onde 9 jogos fez 21 gols e só tomou um gol. Incrível, né? Ou seja, vence a maioria dos jogos em casa e ainda não leva gol. Pega o Mirassol, que segue na boa fase, já são 9 jogos sem perder, incrível. Em casa ainda não perdeu no Brasileiro, porém fora só teve 2 vitórias em 8 jogos. É o time que não vence muito fora de casa, mas empata alguns jogos, por isso está pontuando bastante. A parte boa, né, como eu disse, que empatou 4 jogos também, ou seja, dá trabalho fora de casa, assim como o Flamengo, seus últimos jogos tem tido poucos gols também. Ou de 2x1, achando que o Mirassol vai dar um trabalho, mas o Flamengo em casa vai ser pouco, 2x1. Show de bola, mano. Eu vou de 2x0, mas muito desconfiado, né? 2x0 pro Flamengo. Confiante nessa estatística, que realmente vem fazendo a diferença como mandante no Brasileirão, mas muito desconfiado pela boa fase que vive o Mirassol, né? Tá muito embalado, como você disse, fora de casa não ganha tantos jogos, mas também não perde muitos jogos, então acho que vai dar trabalho sim, mas vou confiar na estatística, 2x0 Flamengo. Lembrando, Felipe, tem Libertadores, né? No meio da semana. No meio da semana, então sim. Alguns times podem poupar também. Sim, verdade. Vamos lá então, Anderson. Bragantino e Internacional. Vamos lá, vou de 1x1 nesse jogo. Tá, eu vou de Bragantino 2x1. Show de bola. Bragantino, quem diria, né? Já são 6 derrotas seguidas, há 7 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos, o time só marcou 3 gols. Incrível que o Bragantino marcava bastante gol, agora nada. E vem levando gol a 9 jogos seguidos. O Inter, né? Nos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. Já está há 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos marcou e levou gol. Só tem uma vitória fora de casa no Brasileiro. O fato positivo é que não perde o Bragantino há 6 jogos seguidos. Então, nesse equilíbrio aí de duas situações, vou de 1x1. Maravilha, pensei muito nesse placar. Fui de Bragantino 2x1, achando que em algum momento o Bragantino vai ter que voltar a vencer. Não é possível que vai, né, seguir nessa fase tão ruim por tanto tempo. E o fator casa é sempre importante contra um Inter que não vive o seu melhor momento da temporada. De repente dá para aproveitar, então 2x1 Bragantino. Show. São Paulo e Vitória. Vamos lá, esse jogo eu vou de 1x0 São Paulo. Eu vou de 2x0 São Paulo. Show de bola. São Paulo, né, vinha de 4 vitórias seguidas, porém acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, que dá um desânimozinho. Quando parece que vai engrenar o São Paulo, aí vem e volta uma fase de novo, enfim, um momento ruim. O time está 3 vitórias seguidas em casa e as 6 vitórias seguidas contra o Vitória, ou seja, tudo a favor do São Paulo. Né? Pega o Vitória, que desandou a empatar nos últimos jogos. O time não perde a 5 jogos seguidos, porém não vence a 3 jogos seguidos. Ou seja, nos últimos jogos empatou 4 vezes. Além de estar a 3 empates seguidos. Todos esses empates com ambos marcando. E vale lembrar que o Vitória ainda não venceu fora de casa. Então, pela soma de tudo isso, vou de 1x0 São Paulo. Maravilha, eu fui de 2x0, só acrescentei um golzinho aí pro São Paulo, achando que vai fazer uma boa partida, né, vai fazer mais gols, mas tudo realmente muito favorável, um bom mandante, que vem bem nos últimos jogos como mandante, contra um péssimo visitante, então São Paulo 2x0. Show. Fortaleza e Botafogo. Vamos lá, Botafogo 2x1. Eu vou de Botafogo 1x0. Show. Aqui também pode ter aquela pegadinha da Libertadores, como a gente falou, assim como o jogo do Inter, enfim, tudo é difícil, né? Não é fácil nessa vida. Não, nada. Vamos lá, 2x1 Botafogo. Fortaleza nos últimos 10 jogos só venceu uma partida, incrível, e perdeu 6 vezes nessa sequência. Vem levando gol a 12 jogos seguidos.
Dos últimos 7 jogos, ambas as equipes marcaram. Dos últimos 7 jogos, 6 vezes ambas as equipes marcaram. E vale lembrar que suas únicas 3 vitórias no campeonato foram justamente em casa. Então, se é para vencer, que seja em casa, né? O Botafogo está 3 vitórias seguidas fora de casa. Quem diria também, melhorou esse fator aí. Antes dessa sequência, não tinha vencido em casa ainda no Brasileiro, ou seja, está emendando aí uma sequência boa. Nos últimos 9 jogos teve 2 ou menos gols, jogos pouco movimentados, e não perde por Fortaleza 6 jogos seguidos. Então, com a soma de tudo isso, o time visitante 2 ao Botafogo. Show de bola. Junto contigo, só diminuiu um pouquinho os gols, né? Foi de Botafogo 1-0, né? O Fortaleza não vive uma fase muito boa, né? Pode ser uma tentativa de recuperação por ter o fator casa, sim, mas pega o Botafogo, que igual você disse, até o fator visitante, que até então não era tão bom assim, né? Tava saindo melhor em casa, mas agora fora de casa também começou a vencer, né? Embalou. Então acho que dá pra ganhar esse jogo aí, só que um pouquinho mais chorado, 1-0. Show. Bahia e Fluminense. Vamos lá, 1-1 esse jogo. Eu vou de Bahia 2-1. Show de bola. Bahia está 4 jogos sem perder. É um dos poucos times que ainda não perdeu em casa ainda no Brasileiro, vale lembrar. Nos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols. E seus últimos 2 jogos foram pelo placar de 0-0. Pega o Fluminense, que não perde há 3 jogos seguidos. Nos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve ambas marcando. Fora de casa só tem 2 vitórias até agora no Brasileiro. E vale lembrar que o time que menos empata no Brasileiro, ou seja, ou ganha ou perde. Tá, 2 derrotas seguidas também como visitante para o Bahia. Então, para quebrar a estatística, vou de empate 1-1. É isso. Show de bola. Eu vou mais ou menos aí com a estatística, né? Vou na vitória do mandante Bahia, que se sai bem em casa, como você já disse, né? Tem uma estatística maravilhosa em casa. E o Fluminense, por outro lado, péssimo visitante, pelo menos no Brasileirão, né? Então, vou juntar uma coisa com a outra. Vou de 2-1, ainda mais pela estatística também dos gols ambos aí que você trouxe, né? Então, 2-1. Palmeiras e Ceará. Vamos lá, vou de 1-0 Palmeiras. Mais um golzinho aí também acrescentando, Palmeiras 2-0. Show. O Palmeiras tá meio estranho, né? Essa situação de ter perdido pro Corinthians eliminado, uma certa crise, enfim, né? Mas vamos lá, o Palmeiras tá 3 jogos sem vencer. 2 derrotas seguidas pro seu rival, como eu falei pro Corinthians, que pesa demais. Em casa, venceu apenas a metade dos jogos que teve no Brasileiro, que é muito pouco pro time, né? Do tamanho do Palmeiras. Fato positivo que tá 3 vitórias seguidas contra o Ceará. É um ponto a favor. Ceará, né, após 3 derrotas seguidas, já está 2 jogos sem perder, se recuperando. Essas últimas 3 vitórias foram justamente fora de casa, é bom ficar ligado. Vem levando o gol a 5 jogos seguidos, e dos últimos 6 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols, ou seja, costuma ter poucos gols. Então, por isso, para aclamado, mas vou de Palmeiras 1-0. Show, mano. Eu vou de Palmeiras 2-0, achando que o Palmeiras vai fazer uma boa partida, porque praticamente toda a temporada, quando o Palmeiras parece, vai pegar uns joguinhos ali ruins, resultados ruins, e vai entrar em crise, essa crise não chega, dá a resposta rápida. Dá a resposta, depois já embala, depois, enfim. É típico do Palmeiras, então acho que vai fazer um bom jogo, mas é um jogo para ficar atento, porque o Ceará vem conseguindo bons resultados contra times que estão lá em cima, fazendo, né, boas partidas, então pode surpreender. Mas, a princípio, Palmeiras 2-0. Show. Vasco e Atlético Mineiro. 1-1, mano. Esse eu vou de 1-1 também. Show de bola. O Vasco vem animado com a classificação em cima do CSA na Copa do Brasil, né? Venceu aí em São Januário, venceu bem. Mas no Brasileiro o time não vence há 4 jogos seguidos, lembrando que nos últimos 10 jogos a equipe só venceu uma partida. E nas as únicas 3 derrotas que tem aí como mandante no Brasileiro, uma delas apenas foi São Januário, onde é muito forte, então pode valer a pena, né, focar nesse. O Galo, né, que também vem animado com a classificação em cima do Flamengo, foi com derrota, mas se classificou, então é como se fosse uma vitória. Mas a fase não é das melhores, né? Nos últimos 8 jogos teve 5 derrotas e 3 vitórias. Em 9 jogos, o time tem apenas 2 vitórias fora de casa. O fato curioso é que dos últimos confrontos entre ele, 4 vezes teve 2 ou menos gols, ou seja, é sempre um confronto bem equilibrado do Vasco e Atlético Mineiro, então por isso eu vou de 1-1. Show, mano. Vou de 1 também. O Vasco, quem sabe, depois dessa classificação, possa, né, se reerguer depois de algumas partidas ruins. Tem um fator casa que é sempre forte. Pega o Galo que, como visitante, o rendimento cai um pouquinho em relação ao seu fator casa, né? E eu acho que vai sair empate. É isso. 1-1. Vamos pro próximo. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro 2-0. Eu vou de Cruzeiro 3-1. Show de bola. O Cruzeiro, né, tá há 8 jogos sem perder. E nesses 3 jogos aí não levou gol. Na verdade, está 3 jogos sem perder. Nesses 3 jogos não levou gol. Tem a 3ª melhor defesa do campeonato. Lembrando que o time tem, em 9 jogos em casa, empatou 1, perdeu 1 e ganhou 7 vezes. Incrível como o Cruzeiro em casa é muito forte. Pega o Santos, né, que a gente sabe que não é um bom visitante. Venceu a última partida aí contra o Juventude, que está mal, mas venceu, né, como mandante.
Então, vamos ver se agora fora de casa o Santos vai continuar emendando essas vitórias, mas acho difícil ir contra o Cruzeiro 2x0. Show de bola, mano. Eu fui de 3x1, né? Acrescentei mais um golzinho pro Cruzeiro, porque o Santos, a defesa do Santos ainda não conseguiu dar aquela encaixada, né? Lá ele. A defesa toda? Pô, que isso, lá ele. E normalmente quando o Santos não consegue mandar bem nos seus jogos, esse lá ele foi bravo, não consegue mandar bem nos seus jogos, normalmente sofre um número alto de gols. Então, acho que o Cruzeiro embalado aí com esse ataque fulminante, o Cruzeiro vai conseguir encaixar. 3x1 aí, Cruzeiro. Vamos lá, mano. Grêmio e Sport. Grêmio 1x0, Felipe. Grêmio 2x0. Vamos lá. Grêmio dos últimos 10 jogos só venceu 2 partidas, o que é muito pouco, né? Em casa tem apenas uma derrota no Brasileiro, que vale, né, demais. Lembrando que o time tem o terceiro pior ataque do campeonato e vem levando gol a 7 jogos seguidos. A parte boa é que não perde em casa a 11 jogos seguidos, aí, praticamente quase o ano todo aí, do Grêmio. Sport está 3 jogos sem perder, porém não vence a incríveis 16 jogos. Isso é até piadinha aí de quem vai perder para o Sport e tudo mais, mas enfim... Tem jogos que não jogam tão mal, mas não conseguem vencer, né? Incrível, né? Então, tem jogos que merecem até vencer, mas não conseguem. E é isso. Vou de 1x0 Grêmio, porque o Sport ainda não deu essa resposta ainda. E o Grêmio tá mal, mas joga em casa, ainda é muito forte. Então, 1x0 para Camargo. É isso. Só que eles têm um golzinho aí pro Grêmio, né? Pelo fator casa principalmente, é onde você já disse, né? Reforçou aí, que é onde o Grêmio consegue seus bons resultados. E pega um Sport que, infelizmente, nesse momento, realmente é um time que ninguém quer perder, né? A camisa do Sport é muito pesada, mas nesse campeonato está fazendo muita vergonha, né? Uma das piores campanhas, assim, pelo menos até essa rodada que a gente viu nos últimos tempos, não consegui vencer. Então acho que vai dar Grêmio aí em casa 2x0. Meu irmão tá acabando o primeiro turno, né? Pois é. Já pensou terminar o campeonato sem vencer? Eu nem sei se isso já aconteceu, né? Mas vamos lá, para fechar. Juventude e Corinthians. Corinthians 1x0. 1x0 também, Corinthians. Show. Juventude está 4 derrotas seguidas. Últimos 10 jogos só venceu uma partida, incrível como o Juventude nem em casa mais consegue vencer. Vai lembrar que suas únicas 3 vitórias foram justamente em casa, ou seja, é a única esperança do Juventude, que está muito ruim mesmo em casa, mas venceu em casa pelo menos. E o fato positivo é que está 5 jogos invictos jogando em casa contra o Corinthians. Aí, uma pedra no sapato, quem gosta de tabu aí, é um bom argumento. Pega o Corinthians que está embalado aí com a classificação na Copa do Brasil, né? Muita moral, já são 5 jogos sem perder. Porém, jogando fora de casa, só tem uma vitória no Brasileiro, que pega demais, tendo 5 gols feitos em 9 jogos até agora, ou seja, não consegue vencer, ainda marca poucos gols, mas por isso vou de 1x0 chorado do Corinthians. Show de bola, mano. Junto contigo, realmente, se for pensar no fator mandante, visitante, Corinthians, né, cai disparado, porque só consegue jogar bem, principalmente no Brasileirão, quando joga em casa, mas vem aí de 2 boas vitórias contra o rival, parece que começou a apresentar um futebol um pouco melhor, e por outro lado, o Juventude, que é um bom mandante, vem mal demais no campeonato, tem esse tabu contra o Corinthians que você trouxe, mas acho que o momento é melhor do Corinthians 1x0. Então é isso, galera. Tô sentindo que essa rodada aí vai dar bom, vai dar animada, porque tá difícil o Brasileirão. Tá difícil. Se a gente não conseguir representar, tomara que alguém salve por aí igual aconteceu nessa rodada, né? É isso aí. Então deixa seu like aí, se você se esqueceu, prepara seu palpite, e se cravar faz o quê, Felipe? Avisa lá no Instagram. É isso aí. Valeu.